Graça e paz, meus irmãos amados, queridos e santos de Deus. Esta manhã, 15/1 de 2021, eu já declaro a todos vocês, reinando em vida, em perfeita vitória, e sempre conduzido em triunfo pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que mora no teu coração, porque hoje você é o templo do Espírito Santo, e Jesus Cristo, o Espírito Santo, mora dentro de você. Que nós possamos ter um dia maravilhoso, abençoado por Deus, em nome de Jesus. Abençoado e amado. Sempre que nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ter um discernimento, né? De tudo aquilo que é bom para o nosso coração. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 17 ao 23, né? Nós oramos o tempo todo, mas em espírito e verdade. E temos que ler a palavra e reter aquilo que é bom para o nosso coração. Então, aquilo que é bom para o nosso coração, que são as palavras do Espírito Santo, Deus deu a Paulo esse ministério, que é o ministério do Espírito. Então, quando nós mencionamos aqui, nós que estamos em graça, que é a lei de Moisés, né? Ela terminou em João Batista, como diz Lucas, capítulo 16, versículo 16. Então, terminou ali, e a graça ela veio aflorando em nós. Então, o que Deus fez? E João escreveu, João capítulo 1, 17. A lei ela veio por meio de Moisés. E a graça é a verdade, por meio de Jesus Cristo. Então existe uma verdade e uma graça, onde é superior a lei de Moisés, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 13, a lei estava desaparecendo, estava desvanecendo, estava sumindo e sumiu. Então quando Paulo escreve Hebreus, os pactos estão se cruzando, abençoe. Jesus já está voltando em carne para o discípulo ali, na era cristã, 20 séculos atrás, quando ele mostra a mão para Tomé. Tomé era incrédulo, aqui está a marca nas mãos do cravo, aqui está a marca da lança. Então eles viram isso lá e veio para nós em espírito e verdade para nos ensinar esse mistério que estava oculto hoje. Então quando você vai ler Romanos 2,16, que Paulo escreveu, Paulo chama para ele o que? A responsabilidade, que é o ministério do Espírito Santo que Deus deu para ele. Ele falou assim, no dia que Deus julgar o segredo dos homens, conforme com o meu evangelho em Cristo Jesus. Então ele tinha um evangelho que Cristo Jesus deu para ele, né? Mas esse julgar já foi julgado aonde? Entre os judeus, há 20 séculos atrás. Então ali houve o julgamento, né? E o gentio que aqui está, que somos nós, né? Recebemos de graça essa bênção no nosso coração, que é o Espírito Santo que veio. Por quê? Porque você come a palavra. Se você comer a palavra do Evangelho de Deus, que é a graça dele, né? Onde ele falou que o poder de Deus está no Evangelho. Não está na lei de Moisés. Está no poder do Evangelho. Porque o Evangelho é revelado, mas não é para todos, é para muitos. Como fala 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Então, nem todos receberão, mas muitos vão receber. Por quê? Já são predestinados, já são abençoados, já são eleitos, já são separados por Deus aqui nessa terra. Então, quando você vai ler Filipenses capítulo 3, versículo 5 em diante, Paulo ali, ele era hebreu dos hebreus. Quanto à lei irrepreensível, Paulo fez muitas coisas, né? Amando da religião, mas ele teve que se converter a Cristo e largar tudo para quê? Para ganhar a Cristo. Então você vai ver que Paulo era hebreu dos hebreus, Paulo era fariseu. Quanto à lei irrepreensível, você vai ver também lá em João 16, 12, ele falou o que para os fariseus? Tem muitas coisas que eu vou dizer, mas vocês não poderão suportar agora. Ele falaria para quem? Para Paulo, no terceiro céu, no caminho de Damasco, como ele falou. Atos 26, 14 ao 20. Paulo, você é para mim um instrumento que eu te envio para o gentio, para que tire o meu povo da potestade de Satanás para o reino do Filho do meu amor, que é Colossenses 1,13, onde ele resgatou você das trevas para a maravilhosa luz. Então você, com esse entendimento, você recebe de Cristo no coração as bênçãos que já veio para você. As bênçãos não virá, já chegou no teu coração. Então você hoje é o milagre da sua casa, você é o milagre na sua vida, que já chegou, para que você entenda esse mistério. Então, quando você vai ler de Romanos a Hebreus, são 14 epístolas que Deus deu a Paulo. Mas só que você vai ler Hebreus, você não vai ver ali o autor, que é Paulo. Mas eu, há 20 anos atrás, já sabia disso, que Paulo era o autor dos Hebreus. Mas como tu vai saber disso? Você vai ter que ler e entender. Paulo escreveu a Romanos, você vai lá, Paulo é Romanos.
Paulo aos Gálatas. Mas quando chega em Hebreus, não tem o autor. Mas aí você vai ver Pedro dando a Paulo, porque ele é que tinha o evangelho, e Pedro reconheceu isso. Então Pedro reconheceu que Paulo escreveu aos Hebreus. Por quê? Você vai lá, vamos ler aqui primeiro, depois a gente vai lá em Gálatas, peraí. Vamos na graça, no nome de Deus aqui. 2 de Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Paulo vos escreveu. Escreveu a quem? Ao judeu, a Pedro. E Pedro entendeu, porque Pedro e Tiago e João, eles foram colocados para quê? Para a circuncisão, para pregar aos judeus. E Paulo para onde? Para o gentio, para a incircuncisão. Você vai ler isso em Gálatas capítulo 2, do 5, Gálatas 2, do 5, 6, 7 em diante. Então ali Paulo é colocado para o gentio. E Pedro, Tiago e João para o judeu, para a circuncisão. Então ali é uma separação, porque Paulo separa a lei da graça. Se você entender isso, você é a pessoa mais feliz desse mundo, é o irmão feliz que Deus revela para você. Então aqui você vai ler, voltando aqui ao 15, e tende por salvação na comunidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisa difícil de entender, que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Então já havia naquela época lá a deturpação da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a graça, não é a lei de uma. Então eles lá misturavam a lei com a graça, como misturam hoje aqui. Então você é obrigado a fazer uma campanha que não tem nem na Bíblia, corrente, um voto com Deus. Então você faz várias coisas que o pastor induz você a fazer. Mas aqui Pedro está dando a entender que Paulo escreveu aos judeus abençoados. Escreveu a epístola aos hebreus, que Paulo era hebreu dos hebreus, como você já leu comigo em Filipenses 3,5 em diante. Quanto à lei, Paulo era irrepreensível. Paulo assolava em nome da religião, mas ele teve que se converter a Cristo e voltar-se para a graça de Deus. Como eu voltei para a graça, e muitos voltaram-se para a graça hoje. Então pregamos a graça pura de Deus. Então Pedro aqui está dando a Paulo aquilo que é dele, o ministério do Espírito Santo, que Deus enviou para Paulo, que viesse pregar para nós. Então você vai ler aqui Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, do 22 em diante. Hebreus 13. Rogo-vos, tende, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi igualmente, resumidamente. 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo, então Timóteo era o que? Discípulo de Paulo. Paulo, Timóteo, Tito, Barnabé pregavam a graça de Deus. Então aqui está escrevendo nessa carta e mencionando aqui o nome de Timóteo. Foi posto em liberdade com ele, caso venha, logo vos verei. 24. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália, vos saúdam, a graça seja com todos vós. Então o conteúdo de Hebreu é muito pesado, são palavras pesadas, que quem está debaixo da lei não vai entender. Como ele falou, tem muitos que vão dizer, mas não poderia se suportar agora. Então ele falaria para quem? Para Paulo, para que Paulo escrevesse de Romanos a Hebreus. Porque vai falar aqui em Hebreus 2,14 que o diabo foi destruído. Quem está debaixo da lei, crê ou não crê? Não crê, porque é por causa do dinheiro, né? O diabo ele dá dinheiro para a igreja. Então o diabo hoje é a carne, porque a nossa carne ficou na cruz do Calvário com a de Cristo. Ali morreu o meu corpo carnal, o teu e o dele, que é o Jesus de Nazaré, para que hoje nós possamos servir o outro. Mas que outro? Aquele que ressuscitou depois da morte, saber o ressuscitado, que é Romanos 7,4. Então, se você não se viu o ressuscitado, você estará sempre defraudando, vai estar sempre roubando a palavra de Deus. Como Pedro falou em 2 de Pedro 3,15. Paulo tinha uma sabedoria impressionante, que nem eles entendiam a Paulo. Mas hoje aqui, quem é escolhido, quem é predestinado, quem é eleito, quem é separado, vai entender que Paulo é o apóstolo hoje em dia. Você não pode acreditar, benção, nem crer,
que Tiago é o seu apóstolo. Pedro, Tiago e João não são o seu apóstolo. Você tem que ler Tiago, João e Pedro e trazer para as cartas que Deus deu para Paulo, porque está tudo escrito. Está tudo escrito. Atos 26, do 14 ao 20, o que Deus falou para Paulo? Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para o gentio, para que tire eles da onde? Das trevas para a luz, da porta de Satanás para o reino do Filho do meu amor. Por quê? As pessoas estão aí expulsando demônio e curando enfermo. Tudo já aconteceu na cruz do Calvário, então não vai acontecer de novo, mas só que eles, por desobedecerem à graça de Deus, né, e adulterar a palavra, eles trazem isso para dentro da igreja hoje. Então você sendo na igreja, o templo do Espírito Santo, casa de Deus, você já tem dentro de você o Espírito Santo todinho dentro de você, formado, porque Cristo é formado em você, dia após dia, para que possa o quê? Entender esse mistério que estava oculto e hoje é na igreja. Por isso que Colossenses 1, 24 a 27, já se cumpriu a Escritura. Não vai se cumprir mais, se cumpriu. Mas só que existem os irmãos que estão retardatários, estão lá atrás, não crescem, porque a lei te prende. Te prende o quê? Nas campanhas, nas correntes, você fica preso ali. E não cresce na graça, não cresce no amor de Deus, já está dentro do teu coração. Declara um dia maravilhoso para você. Que a paz do Senhor esteja sempre no teu coração e você tenha esses olhos iluminados, porque desperta você que dorme. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Graças a Deus. Eu quero com estas palavras contar as maravilhas que Jesus fez. Eu sou abençoado. Jesus é um presente que eu ganhei. Eu quero te falar do fundo do meu coração. Esse presente não tem preço. Cristo é a salvação. Não deixe para amanhã. A bênção vive em você agora, neste momento. Não sofra, não chore. Maravilhoso louvar o nosso Senhor, contar os seus milagres, por onde Jesus passou. Ele se faz presente dentro de cada um de nós. Apenas que o ama, Ele ouve a nossa voz. Mas é tão maravilhoso louvar o nosso Senhor, contar os seus milagres, por onde Jesus passou. Ele se faz presente dentro de cada um de nós. Diga que o ama, Ele ouve a nossa voz. Eu costumo falar, abençoado, que o louvor, né, do fundo do coração é uma oração, né, abençoado? Crendo assim, tudo é perfeito para você. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8,37. Nem a vida, nada, nem a potestade, nem os anjos, nem a morte poderá separar você do amor de Deus que já está em Cristo Jesus. Andei por terra distante, vaguei por lugares errantes,
procurando por alguém que me fizesse feliz. Eu andei tantos caminhos, eu pisei muitos espinhos, meus pés cansados só queriam descansar, meus olhos tristes já cansados de chorar. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros, que nada te encontrei no coração, mas que tudo eu procurei encontrar alguém. Andava triste, era tudo tão ruim, nas noites frias minha dor não tinha fim. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros, que nada te encontrei no coração. O que Jesus falou? Eu vou, mas eu volto para você. Vou preparar lugar para que eu possa morar aí dentro. João 14:1. Ele foi, morreu na cruz, citou, endireitou a minha casa, endireitou a sua casa, fez um reparo tremendo para que ele pudesse vir a morar aqui hoje, dentro do meu coração, do seu coração, e você encontrou essa paz que está dentro de você. Então ele falou: você é o templo do Espírito Santo, você é a minha casa, eu sou o cabeça e vou morar aí dentro para que eu possa te ensinar as minhas palavras em espírito e verdade, como ele falou em Hebreus 8:13. A lei de Moisés, ela sumiu, ela desapareceu, ela estava desvanecendo e desapareceria com a vida de Cristo. Como ele veio para o meu coração me ensinando essas palavras, eu quero passar para você palavras lindas e maravilhosas que vêm do coração de Deus. Por isso que você é casa de Deus hoje, você é o templo do Espírito Santo. Ele falou: não busque aqui, não busque ali, não busque lá, que eu vou estar dentro de você, eu vou morar aí dentro. Então você hoje está aqui dentro de Deus, né? Você está aqui sendo hoje nova criatura, Romanos 12:2, ele transformou a sua mente, limpou seu coração e trouxe palavras doces, palavra de amor, de poder, para você entender que você está salva, sempre salva. Você é filha amada e separada, já aqui e agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.